Palavra de Deus, e eu iria pregar hoje. Inclusive eu estava até com a palavra preparada para ministrar aqui hoje, mas Deus tocou no meu coração para eu dar oportunidade a um obreiro que está aqui conosco desde muito tempo. É um servo de Deus, um filho do nosso coração, que lidera a juventude da nossa igreja, que é o diácono Elias. Diácono Elias é uma bênção. Irmãos, o diácono Elias, mas o diácono Gabriel, os dois, né, a Jéssica, a esposa do diácono Elias, a Samara, a esposa do diácono Gabriel, eles têm feito um trabalho muito lindo com os nossos jovens aqui da nossa igreja, são filhos dessa casa, e nós precisamos valorizar, irmãos, os filhos da casa, né? Aqueles que sempre têm estado conosco, sendo fiel, obediente. Montou até um blazer, meu filho, que lindo, glória a Jesus, olha aí, deu certo. O Elias é uma benção. Irmãos, o Elias, eu conheço o Elias, pastor Wendel, desde garotinho, né? Cresceu nessa igreja, os pais dele são da nossa igreja, a família dele. Então, nós somos muito abençoados por Deus, por ter o diácono Elias liderando a juventude da nossa igreja, e tem feito um lindo trabalho para o Senhor. E hoje eu estava em casa à tarde, e eu mandei uma mensagem para ele, falei assim: Elias, você traz a palavra hoje, Elias? Ele falou: pastor, meu nome é pronto, já, glória a Deus. E é assim que Deus gosta, né? De obreiros destemidos, irmãos. E todos esses obreiros que a gente aqui tem dado a oportunidade, são pessoas que a gente sabe da vida, da história, caminha com a gente. Então, diácono Elias é uma bênção, e eu quero que vocês recebam ele com muito carinho, aplaudindo a Jesus, porque Deus vai falar conosco através da palavra, através do servo do Senhor. Aleluia, a paz do Senhor, igreja, amém? Feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para nos entregar. Eu creio que Deus já se faz presente para nos direcionar e para falar aquilo que Ele quer falar ao nosso respeito. A palavra é dEle, né? Ele quem direciona, nós somos apenas mensageiros dessa palavra. E diante disso eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Obrigado ao pastor pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Igual o pastor falou, eu sou filho desse ministério, já fui de congregação, e o Senhor me trouxe aqui para a sede, né? Estamos aí na liderança da juventude, e graças a Deus, Deus tem nos direcionado acerca daquilo que Ele quer falar para a nossa juventude. A gente tem visto vários frutos da parte de Deus acerca daquilo que Ele tem nos entregado. Nós temos visto aí a nossa juventude ser alcançada em Deus, e em nome de Jesus mais frutos ainda virão para glorificação e exaltação do nome do Senhor. Deus abençoe o pastor, a pastora Ariane e a todos vocês, que vocês estejam sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, né? Acho que vocês já abriram. Mateus 16. Mateus 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.
Eu os darei a vocês as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Espírito Santo de Deus, nessa oportunidade nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha direcionar segundo aquilo que o Senhor tem a direcionar sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que estejamos sensíveis a ouvir da Tua voz, a ouvir, meu Pai, a Tua palavra, e que ela seja a transformação que nós precisamos, que ela seja a transformação que nós almejamos. Espírito Santo de Deus, aqui é o espaço único para render graças a Ti. Aqui é o único espaço de glorificação e de redenção ao Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, conduza segundo a dispensação do Teu querer, segundo a dispensação da Tua graça sobre as nossas vidas. A glória é Tua, o louvor é Teu, a adoração é Tua, Pai. Espírito Santo de Deus, assuma o Teu lugar de honra neste ambiente. Espírito Santo de Deus, quebranta os nossos corações, para que venhamos ser sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, que porventura há alguma questão no âmbito espiritual, que impeça nós de acessarmos a Tua presença, e de sermos transformados pela verdade da Tua palavra neste ambiente, seja quebrado agora, que venhamos acessar a Tua presença de forma sobrenatural, toda a frieza caia por terra agora, em nome de Jesus, e que nós venhamos acessar a Tua verdade, a Tua palavra sobre essa casa de oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar. Queridos, esse é um texto da Bíblia Sagrada, talvez um dos textos mais importantes que eu e você venhamos como cristãos entender. Aqui Jesus, em Mateus capítulo de número 16, Jesus ele começa a se revelar aos seus discípulos. Existe aqui, igreja, um momento de transição. Aqui talvez esteja aqui na metade no ministério de Jesus aqui na terra, que durou aí 3 anos. Aqui a gente está mais ou menos 1 ano e meio do ministério de Cristo. E agora em diante, Jesus, ele começa a revelar aos seus discípulos. Ele começa a dizer aos seus discípulos que ele haveria de morrer, que ele haveria de ressuscitar ao 3º dia. Jesus, ele começa a mostrar aos seus discípulos qual que era o foco principal, qual que era o foco primordial da sua mensagem e qual que era o real motivo pela qual ele estava inserido aqui na terra. E, queridos, é possível caminhar com Jesus, é possível estar com Jesus por um tempo sem o conhecê-lo na sua totalidade. Pasmem. É possível, pois, frequentar cultos, estar aqui, pois, numa quarta-feira, estar aqui, pois, num domingo, participar de eventos, participar de conferências, estar, pois, inseridos em locais, em ambientes, em propósitos e só conhecer uma parte daquilo que o Senhor quer que nós venhamos o conhecê-lo na sua totalidade. Por que a Bíblia vai dizer que a partir deste tempo o Senhor nosso Jesus começa a se revelar aos discípulos? Que tempo é esse, Elias? Um tempo em que o nosso próprio Deus traz uma revelação para aquele povo, traz uma revelação aos discípulos que outrora essa revelação não havia sido transmitida claramente aos homens. E é como se esses discípulos, eles pudessem ser talvez blindados, tivesse talvez uma bolha, mas eles estavam caminhando. Eles entendiam que Jesus era diferente. Não, esse homem é diferente. Esse homem carrega uma verdade diferente. Mas eles não sabiam a totalidade em que eles estavam sendo inseridos. Talvez no coração e na mente deles
estariam sendo inseridos apenas naquele tempo, naquele ambiente, naquele lugar. Talvez se um dia Jesus pudesse ir, talvez eles achavam no coração, na mente deles, que a missão iria se acabar. Mas, igreja, a missão ela estava começando a partir daquele momento. E é onde Mateus capítulo 16, o Senhor nosso Deus traz uma revelação diferente. Eles não tinham a consciência clara da missão pela qual o Senhor nosso Deus estava os inserindo. E no capítulo de número 16 do livro de Mateus, é como se algo fosse quebrado. E eles começam a ter acesso naquilo que não apenas eles vislumbravam, mas como se eles pudessem tocar e sentir que o Senhor, o nosso Deus estava com eles, e que já estava disponível, só que eles não haviam sido disponibilizados para ouvir. Para você entender, Jesus estava, como nós acabamos de ler, Jesus estava passando na região de Cesareia de Filipe. E aí ele reúne todos os discípulos, todos eles, Pedro, Tiago, todos eles. E aí Jesus faz aqui um teste de aprovação aos seus discípulos. Olha, vocês que estão aqui, vocês têm escutado muitas coisas. O que as pessoas dizem ao meu respeito? O que os filhos dos homens dizem sobre a minha pessoa? Jesus faz um teste de aprovação aos seus discípulos para ver se eles eram bons de dizer, se eles eram bons de falar aquilo que as pessoas diziam a respeito de Jesus. E eles imediatamente começam a dizer, olha, eles estão dizendo que você talvez é Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos outros profetas. Porque eles eram bons de dizer, eles eram bons de falar exatamente aquilo que as pessoas diziam quem era Cristo. Mas Jesus poderia muito bem os deixar em uma posição de conhecimento apenas aquilo que as pessoas tinham a respeito de quem era Cristo. Mas Jesus, igreja, você que está sentado aí, Jesus não tem para nós apenas do conhecer de uma outra pessoa acerca daquilo que Ele é. O que o Senhor nosso Deus tem ao nosso respeito é eu e você, nós obtermos um nível de profundidade necessário em Deus, em responder, em dizer aquilo que a boca de Deus diz sobre aquilo que Ele quer transmitir ao nosso respeito. Jesus talvez poderia muito bem dizer, olha, vocês sabem muito bem dizer o que as pessoas estão dizendo a meu respeito, isso já é necessário. Mas não, gente, não tem ninguém mais interessado em nos ver crescer que o nosso próprio Jesus. É como se Ele pudesse nos puxar e nos colocar em uma direção certa acerca do chamado e da convicção que Ele tem ao nosso respeito. Mas às vezes nosso coração e a nossa vida está tão inclinada às coisas, e às vezes nós ficamos numa posição estática. É como se o Senhor, o nosso Deus, nos colocasse na direção que Ele quer ao nosso respeito. E às vezes nós ficamos presos a padrões pela qual o Senhor não quer que nós vivamos. E às vezes nós ficamos estáticos espiritualmente, e a bênção que está totalmente disponível ao nosso respeito, nós não acessamos. Daí Jesus vai até eles e diz, olha, a opinião pública, ela diz isso a meu respeito. Mas vocês que estão aí comigo, vocês que estão, pois, caminhando comigo, vocês que estão vivendo em intimidade comigo, a pergunta da salvação só vai saber respondê-la quem vai para o céu. Vocês que têm caminhado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Porque contar coisas a respeito de Cristo, sobre testemunho de alguém é fácil. Mas vocês que têm experimentado coisas em Deus comigo, quem que vocês dizem que eu sou? Ah, Elias, eu conheço o Deus dos meus pais. Eu conheço o Deus das pregações do YouTube, usado por alguém que é transmissor da palavra de Deus. Ah, eu conheço a Deus pela vida do pastor Micael. Ah, eu conheço a Deus dos meus avós.
Mas e você em Deus? Ele nos traz nessa noite para dizer que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele quer revelar a nós. O Senhor é o nosso Deus, Ele não quer que nós venhamos venhamos contar apenas testemunhos de alguém. Testemunhos de alguém que teve uma experiência incrível em Deus, isso é muito maravilhoso, mas o Senhor, o nosso Deus, quer trazer testemunhos de milagres vividos por nós, experiências vividas por nós. Hoje o Espírito Santo de Deus nos traz a entendimento e clareza, que nós venhamos sair do raso e venhamos entrar em profundidade em Deus, venhamos entrar na essência daquilo que é necessário nós vivermos. E de repente naquele dia em especial, de repente naquele dia, o Senhor, o nosso Deus, decide derrubar toda a barreira que impedia eles de vislumbrar quem Ele realmente era. E de fato não apenas vislumbrar, mas entender a mensagem a qual eles estariam inseridos. E de repente um homem talvez mais improvável deles, o mais empolgado, o sanguíneo, o impulsivo, todos os adjetivos aí de alguém que é sanguínea. Quem que é sanguínea aqui? Eu sou uma pessoa sanguínea. E essa pessoa pela qual o nosso Deus traz uma revelação que eles não haviam entendido ainda. Jesus pergunta: o que eles dizem ao meu respeito? E aí, ele: não, você não é isso não. Não é Elias, não é Jeremias, não é um dos profetas, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Igreja, saia nessa noite, nessa oportunidade em que o Senhor nos coloca, saia nessa noite entendendo que tudo que o Senhor tem ao nosso respeito já está liberado. Somos eu e você que temos demorado a acessar aquilo que o Senhor tem de forma disponível. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus nos traz esse entendimento para que nós venhamos vislumbrar a glória de quem Ele realmente é. E por que logo Pedro, o impulsivo, o agitado, o falastrão, o que fala fora do tempo? Nesse mesmo capítulo, mais na frente, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Jesus vai repreender ele. Outrora aqui a gente tem uma concepção em que Jesus, o Senhor nosso Deus traz uma revelação a ele, mas noutra oportunidade, Jesus está o repreendendo, porque ele está falando coisas que fugiam totalmente da vontade de Deus. E aí o Senhor Jesus fala assim: sai da frente, Satanás, porque você está falando coisas que fogem da vontade do nosso Deus Pai. Mas nessa oportunidade, a pessoa em que o nosso Jesus decide revelar é Ele, é Pedro. Daí nós vemos na história de Pedro, um homem improvável, um homem talvez na concepção aí, improvável de ser um discípulo e improvável de ser alguém pela qual o nosso Jesus poderia revelar alguma coisa. E aí às vezes na história a gente venhamos perguntar: como, Senhor? Porque o próprio encontro de Pedro com Jesus já foi um encontro muito diferente. O próprio encontro de Pedro com Jesus já foi um encontro de transformação. Primeiramente, a gente vê na história André tem um encontro com Jesus, e André fica empolgado pelo encontro que ele teve com Jesus, e ele vai imediatamente a Simão, porque outrora o nome dele era Simão, e ele vai até Simão e diz: Simão, olha, aquele homem pela qual a gente ouvia falar, ele já está aqui, vamos até o encontro deste homem. E imediatamente eles vão até o encontro de Jesus. A gente tem aqui na história Simão e André, eles vão até o encontro de Jesus. E quando eles vão até Jesus, Jesus faz um convite a eles: olha, venham
a mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas você aqui, ó, você se chama Simão, não é? A partir de agora, você não vai se chamar mais Simão. Seu nome agora vai se chamar Pedro. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, sem perguntar se podia. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, sem perguntar se ele aceitava. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, sem perguntar se ele gostava do nome. Queridos, vai existir coisas na nossa vida que Jesus não vai pedir permissão para mudar, não. Vai existir coisas na nossa vida e cabe eu e você aceitar o nosso Jesus, fazer a obra que Ele quer fazer ao nosso respeito, porque depois Ele vai explicar. E o nome Simão significa fragmento de pedra, pedacinho de pedra. Talvez você ir nesse significado de nome, né? Talvez você, nossa, talvez esse nome aí não teria um nome mais bonito, não. Mas, aleluia, glória a Deus. Às vezes no nosso respeito, nós precisamos parar de querer entender tudo. Porque o nosso Jesus, Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quiser fazer. Tem hora que nós vamos ter a convicção de abrir o nosso direito de entender alguma coisa, porque às vezes na nossa vida, nós estamos falando que nós estamos descansando em Deus, mas nós estamos deitados com o olho aberto, vendo o que vai acontecer, sendo que na verdade nós não estamos descansando em Deus. Às vezes na nossa vida, nós queremos que tudo tenha no nosso controle, a nossa casa não pode sair do controle, nós queremos ter o controle de tudo. Mas hoje o Espírito de Deus nos diz ao nosso respeito: descanse, porque a dele o trabalho, e o nosso trabalho é descansar nele. Quem é esse homem? O mais precipitado, o falastrão, o sanguíneo, que todo mundo adora falar. Jesus aparece para ele: olha, até agora você viveu de uma forma, até agora você tem uma concepção diferente, mas a partir de hoje a tua identidade será mudada, porque a partir de Cristo, mudanças radicais nas nossas vidas tem que acontecer. Porque se nós não conhecermos a Cristo, se conhecermos a Cristo verdadeiramente, certamente a nossa vida é mudada, o nosso caráter tem que ser mudado. Aleluia, glória a Deus. Talvez tem coisas na sua vida, na minha vida, que talvez se Jesus perguntasse para você: olha, hoje, que dia que é hoje? 19, né? De julho, 19 de julho, o dia da Copa, né? Final da Copa. Hoje, 19 de julho, posso mudar isso na sua vida? Certamente você falar assim: não, Senhor, não muda. Ah, mas se você observasse daqui 2 anos. Ah, mas se você contemplasse aquilo que o Senhor quer fazer ao teu respeito daqui 2, daqui 3 anos, certamente você aceitaria de forma gratuita. Mas nós somos questionadores demais. Nós somos questionadores demais. E hoje o Espírito de Deus nos diz ao nosso respeito: entrega e descansa na presença, porque Ele satisfará o desejo do teu coração e transformará a sua vida por completo. Mas às vezes nós ficamos estáticos demais. E aí passa um tempinho, e aí, igreja, passa um tempinho, Pedro deixa a sua identidade ser mudada. E aí a gente chega em Mateus capítulo de número 16. Oh, que capítulo poderoso, que o nosso Deus decide revelar a aqueles acerca de verdades do Evangelho. Decide contar para Pedro. Não, eu vou contar para Pedro. É o falastrão? É o que fala demais, fala pelos cotovelos, mas está tentando ir, está tentando acertar, está errando, mas está decidido a ir.
está errando, mas está decidido a não desistir. E aí Jesus fala: Pedro, primeiramente Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E imediatamente Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mas como assim? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mas não era Pedro o nome? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus volta ao passado, na antiga identidade de Pedro, para reafirmar aquilo que o Senhor, o nosso Jesus, estava fazendo através dele. Bem-aventurado és tu, Simão. Por quê? Bem-aventurado és tu, porque não deixou com que o seu nome fosse trocado, e não ficou reclamando, não ficou agarrado ao passado. Por isso eu digo a você, isso o nosso Jesus dizendo, por isso eu digo a você, porque bem-aventurado és tu, Pedro, aquilo que o Senhor estava fazendo com ele, naquele tempo, naquela hora, naquele ambiente, para revelar o propósito pela qual ele estava sendo inserido. Bem-aventurado és tu, Pedro, e eu te digo, Pedro, pedacinho de pedra, fragmento de pedra, e sobre a rocha maior que é Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Oh, aleluia, nós somos um pedaço daquilo que Ele é por completo. Hoje o Espírito Santo de Deus nos traz essa clareza, para que nós não venhamos viver por vista, mas por fé. Hoje o Espírito Santo de Deus nos traz essa concepção, porque às vezes nós estamos engessados demais num ambiente como esse, sendo que o Espírito de Deus quer que você flua, quer que você desperte os dons espirituais que há em você, quer que você esteja num ambiente como esse, que transborde, não que venha viver num ambiente e ver o que está acontecendo, o que há de erro num louvor, que há de erro no que está sendo organizado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus é para que você venha abrir a sua visão espiritual, para acessar aquilo que já está disponível. Fique de pé. Talvez há muito tempo o Senhor que me conduza a orar com vocês nessa noite. Talvez por um tempo você não fale em línguas estranhas. O Senhor tem me impulsionado a sempre orar para os nossos jovens acerca de batismo com o Espírito Santo. E às vezes, em diversos momentos, a gente vê os nossos jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus tem para esse ambiente, tem para essa casa. Já está disponível. E eu quero chamar aqui à frente você que talvez não é batizado com o Espírito. É o Espírito de Deus que está me conduzindo. Em nome de Jesus, toda frieza que te assola hoje é quebrada. Aqui é o único espaço de transformação espiritual. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, ou talvez você está num ambiente como esse, já é batizado e realmente não fala em línguas, e quer ser batizado com o Espírito, com fogo, vem aqui na frente, eu vou orar. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, você que está enferrujado aí, você que está enferrujado, venha, igreja. O Espírito de Deus está sobre essa casa. Hoje o Espírito de Deus não tem sobre a sua vida revelação de carro, revelação de prosperidade, revelação de porta aberta. Hoje o Espírito Santo de Deus quer avivar esse ambiente de forma extraordinária.
Você que já veio aqui à frente, comece a abrir a sua boca em glorificação. Você que talvez esteja gelado espiritualmente, hoje, você vai ser aquecido pelo Espírito agora. Isso, igreja, venha aqui à frente. Venha aqui à frente você. Venha aqui à frente você. E eu queria que os meninos me ajudassem na intercessão e na oração. Isso. Abra sua boca em adoração ao Senhor. Comece a glorificar aos céus, neste ambiente profético, nesse ambiente de restauração. Eu aprendi uma coisa. Você que não é batizado com o Espírito, você só vai ser batizado com o Espírito quando você abrir a sua boca. Se você não abrir a boca nem para glorificar a quem pode fazer alguma coisa. Irmãos, eu queria chamar todos que estão aí, eu queria chamar toda a igreja para vir. Você que precisa viver um renovo, experimentar algo de Deus. Deus está usando o diácono Elias aqui. Não quero que você fique aí no banco, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, vamos buscar juntos, vamos nos derramar juntos aqui na presença de Deus. Sai do teu lugar, quebra o protocolo. Isto, o diácono Elias vai orar agora, nós vamos orar juntamente com ele. Eu quero que você venha, pastor, eu quero viver um renovo espiritual na minha vida. Vem aqui, chega mais, eu quero os irmãos aqui no meio, aqui, ó, bem aqui comigo, chega mais, chega mais, chega mais. Os irmãos que estão mais nas laterais, chega aqui no meio, isso, vem cá irmão Milton, chega mais. Os irmãos que estão aí, isso, chega mais aqui no meio, isso, porque os irmãos ficam no canto, eu queria que vocês viessem mais aqui no meio, isso, chega mais, isto, vamos orar agora, vamos buscar a Deus. Elias, deixa Deus te usar, Elias, deixa Deus te usar, e eu quero que você derrame a sua vida diante da presença do Senhor, aleluia. Santo, igreja, isso começa a glorificar os céus. Se porventura aqueles que já falam em línguas e que está em frequência em oração em Deus, você que já está frequente em Deus em oração, aqueles que não é batizado com o Espírito Santo, levanta sua mão assim, ó, e que quer ser batizado, levanta sua mão. Os nossos intercessores, me ajude agora a identificar essas pessoas. Isso, a autoridade dos céus. Hoje, a autoridade dos céus. Eu quero que só apenas aquelas pessoas que não é batizada com o Espírito e que quer ser batizado com o Espírito, levanta a sua mão assim, ó, assim. Isso, aqui tem um. Isso. Aqueles que levanta a mão. Isso, estão identificando, gente? Estão identificando? Vem aqui, ó. Vem aqui. Isso, vem aqui à frente. A voz do diácono Elias está quase falhando aqui, mas eu vou usar minha voz de pastor. Quem não é batizado no Espírito Santo, o que é isso? Quem não fala em línguas estranhas. Nós pentecostais cremos na manifestação do Espírito Santo assim. Pastor, eu não tenho a manifestação dos dons de línguas estranhas, eu quero receber isso. Aleluia. Eu quero que você venha aqui nessa primeira fileira. Isso. Você, vem aqui. Quem tem e quer receber, vem aqui à frente agora. Só essas pessoas aqui. Cadê vocês? Cadê? Isso. Eu vi mãos levantadas ali. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Vem aqui. Glória a Deus. Você não é não, meu filho? Então vem. Oxi. Vem. Em nome de Jesus. Vem. Isso. Gente, o que falta? Desejo. Deus está te dando a oportunidade. Quem sabe vai ser hoje, vai ser aqui agora. Em nome de Jesus. Agora se derrame na presença de Deus. O diácono Elias já está orando. Os obreiros, os intercessores, estejam aqui para nós colocarmos as mãos e orarmos por essas pessoas. Diácono Elias, vai. Deixa Deus te usar, meu filho. Vocês que estão aqui à frente, olha, vocês não vão ser batizados com a boca calada. Vocês vão render graças ao Senhor, aquilo que Ele é. Você vai começar a abrir a sua boca em exaltação ao Senhor. Exaltação ao Senhor. Comece a dizer o quanto Ele é lindo,
o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é exaltado, o quanto Ele é glorificado. Comece a dizer isso. Isso, comece a dizer e glorificar aos céus. Comece a dizer e glorificar aos céus. Venha fluir no Espírito. Hoje é uma noite de quebrar protocolos no âmbito espiritual. Isso, o Espírito de Deus vai batizar agora. E é com fogo e é com autoridade. Isso, começa a glorificar os intercessores. Me ajude com essas pessoas. Me ajude com essas pessoas. Me ajude com essas pessoas. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Abra sua boca, começa a adorar a Deus. Vem como em Pentecoste. Oh, Jesus vem como fogo. Eu navegarei, eu navegarei. No oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma. Abra sua boca e comece a glorificar a Deus.